Lucas capítulo 24, versículos 13 seguintes. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versos 13 ao 35. No primeiro dia da semana, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente
e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Queridos e queridas, esse é o convite que eu gostaria de fazer-lhes a todos e a cada um nessa tarde. Que cada um de nós, e nós teremos condições para isso, tivéssemos hoje, nessa tarde, do último dia desse ano, a graça de um encontro pessoal com Jesus. Assim como nós estamos rezando nesse acampamento, Pai, no início desse terceiro milênio, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Dai-nos, pela ação do Espírito Santo, a graça de um encontro pessoal com o Cristo vivo. Nós já meditamos, e quem está acompanhando, principalmente as pregações que estou fazendo nesse acampamento, percebeu que assim quando eu recebi o tema desse acampamento, eu fui procurar à luz da palavra fatos e situações de pessoas que tiveram a graça dessa experiência. E nós começávamos ontem com Bartimeu, que era cego. Bartimeu tinha um problema seríssimo. Ele não podia ver Jesus, porque humanamente falando ele era cego. E esse é o primeiro grande obstáculo para ver Jesus. Depois demos um passo. Saímos da cegueira de Bartimeu para contemplar a nossa cegueira espiritual, a nossa fraqueza espiritual. Às vezes que nós não conseguimos vislumbrar o plano e o projeto de Deus na nossa vida. Daquela cegueira de alguém que não pode enxergar porque não tem o dom e a graça da visão, passamos pelo encontro pessoal com Jesus, hoje de manhã, da hemorroíça. Procuramos sair das trevas que nos falavam a liturgia de ontem e de hoje, duas magníficas pregações. Quem não ouviu precisa depois adquirir para ouvir as duas pregações que o Padre Jonas fez ontem à tarde e hoje de manhã, uma praticamente emendada na outra, nessa grande expectativa da segunda vinda de Jesus, dos sinais evidentes que nós precisamos perceber. E agora, nessa tarde, demos um passo. E olhamos para dois discípulos. Só que dois discípulos que não eram cegos. Dois discípulos que não eram exemplo da hemorroíça, doentes. Dois discípulos que eram seguidores de Jesus. Esses dois discípulos retratam você, retratam a mim, retratam nós aqui, que já estamos seguindo Jesus. Esses dois discípulos fizeram um dia a experiência que nós também fizemos. Também nós um dia deixamos tudo e fomos seguir Jesus. Mais ainda, a experiência de dois discípulos que agora estão caminhando e que ao lado deles está caminhando o próprio Cristo ressuscitado. Mas mesmo assim, eles não conseguiram ver o Cristo ressuscitado. Observe, meus irmãos, que do pior de todos os obstáculos, a cegueira física, ontem a cegueira afetiva, psíquica, hoje a cegueira espiritual, agora está um elemento, e que penso que as duas pregações dessa manhã, na missa e logo depois, no final da manhã e início dessa tarde, já nos desembocaram nessa realidade. É aquilo que nos impede de vermos o Senhor.
Quando nós dizemos para nós mesmos com honestidade que nós ainda não vimos o Senhor, não é porque nós não fomos procurá-lo. Como os discípulos de Emaús, nós também fomos procurá-lo. Não é porque o Senhor está longe, o Senhor está distante. Não, aqui nesse texto mostra um Senhor humano. Deus feito gente, agora ressuscitado na plenitude da sua divindade, que é capaz de caminhar no passo e no compasso da história humana. Mais do que isso, um Deus que numa delicadeza maravilhosa é capaz de se comover e de se preocupar com aquilo que machuca o seu coração. Que delicadeza de Jesus. O Jesus ressuscitado desse 24º capítulo de Lucas mostra que o nosso Deus continua delicadamente sensível, preocupado. Mostra algo fundamental. Os discípulos de Emaús eram discípulos de 5ª ou 6ª categoria. Em nenhum outro momento no Evangelho fala desses dois senhores. Nós não sabemos nem quem eram. Eles não exerciam nenhum cargo importante no grupo de Jesus. Mas é para mostrar que diante de Jesus, ninguém é dispensável. Ninguém é insignificante. Porque diante de Jesus a gente não vale por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Diante de Jesus a gente não vale pelos títulos que o mundo puder dar-nos. Diante de Jesus nós valemos porque somos filhos e filhas, amados e amadas de Deus, mesmo quando caminhamos pela vida, feitos dois discípulos de Emaús, decepcionados, vagarosos, entristecidos. Alguma vez na sua vida você parou para pensar nos sentimentos que habitavam o coração dos discípulos de Emaús, nessa viagem de volta a Emaús? Emaús, essa aldeia, 12 quilômetros de Jerusalém, era um lugarejo. A aldeia inteira talvez não fosse maior do que esse centro de evangelização. A última vez que eu celebrei em Emaús, eu fiquei muito preocupado e triste, porque eu conversei com o padre da comunidade. Padre, quantas pessoas católicas tem aqui na aldeia de Emaús hoje? Isso faz uns 2 anos atrás. E ele me disse: padre, por incrível que possa parecer, aqui na nossa cidadezinha nós temos uma família católica. Observe. Emaús, se hoje tem uma família católica, imagine o tamanho que era Emaús quando os 2 discípulos voltavam para a sua cidadezinha. Aldeia. Aldeia é um lugarejo. Vocês imaginam o dia que eles saíram de Emaús para seguir Jesus. Imagina quando foram se despedir dos pais, dos tios, da namorada, dos amigos. O que será que as pessoas falavam para eles? Vocês são bestas, onde já se viu? Vocês largarem tudo, largar o certo pelo duvidoso, onde já se viu? Não troque o seguro pelo inseguro. Ah, mas ninguém seria capaz nesse mundo de fazer esses 2 moços permanecerem em Emaús, porque dentro do coração deles havia sido despertada a força do sonho, do anseio, do desejo transformado em vontade, que tem também dentro do seu coração. Não me interessa a idade que você tenha. Os anseios de Deus estão no seu coração ainda hoje. Também você que já tem 60, 70, 80, 90 anos. Também você que está numa cadeira de rodas. Também você que nem pode se levantar da cama desse hospital. Também para você que já perdeu as pernas. Para você que perdeu os braços. Para você que perdeu a voz. Para você que perdeu a visão. Os anseios de Deus continuam dentro do seu coração como uma força querendo explodir. Porque você nasceu para levar ao mundo a grandeza do céu. Ninguém seguraria os discípulos de Emaús. E eles foram. Agora vocês imaginam. Sobre o que os 2 conversavam pelo caminho, perguntou Jesus.
Vocês imaginam, gente? Por que será que esses dois meninos caminhavam tão devagar? Para fazer 12 quilômetros num dia, 12 quilômetros você andando em passos normais, como esse que eu estou fazendo aqui, nessa toada que eu estou andando, a gente anda no mínimo 4 quilômetros por hora. Se for um pouquinho mais rápido, você anda 6 quilômetros por hora. Então, bem devagar, 4 quilômetros. Imagina na moleza, andar desse jeito assim, igual essas velhas que já não aguentam mais, as varizes na cama. Levaria 4 horas para chegar em Emaús. E por que eles levaram o dia inteiro? Para andar 12 quilômetros, gastar 12 horas, 1 quilômetro por hora. Lesma chegaria mais rápido. Tartaruga seria mais rápido. Mas você também já fez essa caminhada. Você não se lembra. Mas você também já fez essa caminhada. Lembra aquele dia que você estava indo para fazer um trabalho que você não queria? Lembra aquele dia que você tinha que se encontrar com uma pessoa que você não queria? O tanto que você enrolou para ir? Isso é igual a mulher quando não quer sair com o marido. Ela leva 6 horas só para pentear o cabelo. Também na hora que ela vê que o marido vai sem ela, em 2 minutos ela está pronta. A mulher é danada. Essa caminhada dos discípulos de Emaús, eu já passei por ela e você também. É aquela caminhada daquele dia, a gente caminhando, por exemplo, na direção do túmulo, como eu experimentei esse ano, onde fui sepultar meu pai. Oh, caminhada difícil, dura. A gente parece que gostaria de andar e não chegar a lugar nenhum. Como a gente queria que esses 12 quilômetros, na verdade fosse 200, 300, demorar para chegar. Você já passou por isso? Alguns de vocês estão passando por isso. Principalmente é por isso que eu escolhi esse texto para essa tarde. A última pregação que eu faço na Canção Nova nesse ano. Porque quantos de nós nos encontramos feitos discípulos de Emaús? Quantos de vocês se encontram agora? Também você que está em casa, meu irmão, minha irmã, encontra-se no último dia desse ano, feito discípulos de Emaús, decepcionado. Opa, que ano medonho foi 2004. Vou dizer uma coisa para o senhor, padre. Outro ano igual a esse eu não aguento. Padre do céu, esse ano eu perdi o emprego, perdi a família, perdi a casa, perdi meu namorado, largou ele. Louvado seja Deus. Perdi a honra, perdi a dignidade, perdi a virgindade, perdi a saúde. Descobri que eu estava doente, descobri que eu estava contaminado. Descobri que eu estava com dívida. Descobri que meu filho estava se drogando, se prostituindo. Descobri que meu marido estava mentindo, que meu marido estava usando cada vez mais droga, cada vez mais no boteco, que tinha uma dívida. Padre, eu perdi uma pessoa da minha família e agora nem saudade eu tenho, porque a única coisa que chega para mim é as dívidas que ele deixou para eu pagar. Não é verdade? Quantos? Oh, ano difícil, ano que eu perdi o meu pai, que eu perdi minha mãe, que eu perdi um filho, que eu perdi um marido, que eu perdi o emprego. Quantas coisas, quantos perderam ao longo desse ano? Você imagina bem, essa mãe, essa atriz, inclusive a amiga da Terezinha, nossa amiga aqui na Canção Nova, que agora, só amanhã vai estar chegando lá na Malásia, não sei para onde lá, para buscar o corpo da filha morto nesse vendaval medonho, nesse maremoto. Quantas pessoas? Quantas pessoas em Santa Catarina, por exemplo, perderam tudo com aquele furacão Catarina que pela primeira vez na história chegou no Brasil.
Quantas pessoas estão chegando no final desse ano decepcionadas, amarguradas? Quantos de vocês perderam amigos? Quantos de vocês perderam a confiança em pessoas que vocês julgavam tão importantes na vida de vocês? Quantas decepções você teve ao longo desse ano? Talvez muitos, inclusive, tiveram decepções consigo mesmos. Ou com os seus sonhos, os seus ideais, feitos discípulos de Emaús. Esses dois meninos voltando para Emaús. Somos cada um de nós no último dia desse ano, desanimado. Alguns desacursados. Alguns perderam a esperança, alguns perderam a alegria. E Jesus pergunta para eles sobre o que vocês falam pelo caminho, por que vocês perderam a alegria. Ainda ontem eu vi no intervalo do jornal, lá na casa do Padre Jonas, a chamada de um programa de televisão, a retrospectiva do ano de 2004, que ia ao ar depois, lá pelas 11 horas da noite, que, graças a Deus não assisti. Todas as chamadas daquela retrospectiva só mostrava coisa ruim. Tragédia, acidente, maremoto, terremoto, morte. As revistas trazem retrospectiva 2004. Em janeiro morreu não sei quem. Em fevereiro morreu não sei quem. Em março morreu fulano, ciclano e beltrano. Em abril morreu não sei quem, não sei quem, não sei quem. Meu Deus do céu. Vai invadindo o nosso coração um espírito medonho. E meus irmãos, minhas irmãs, pelo amor de Deus, prestem atenção no que a palavra de Deus está nos ensinando nessa tarde. Jesus estava caminhando ao lado dos discípulos de Emaús. Estavam os dois. Jesus se aproximou e continuou caminhando com eles. Mas mesmo Jesus estando fisicamente tão perto, mesmo Jesus estando ao lado deles, mesmo se tratando de dois discípulos que não eram fisicamente cegos, eles andaram 12 quilômetros a passos de tartaruga, ao lado de um homem ressuscitado, e não foram capazes de reconhecê-lo. E por que é que os discípulos de Emaús não foram capazes de ver Jesus? Porque eles estavam tão impregnados com os próprios problemas que foram incapazes de olhar para o lado. Olha o que o problema faz com você e comigo também. Eu sei que muitos de nós aqui passamos muitas situações difíceis. Eu também passei. Aliás, em toda a minha vida, nunca teve um ano feito 2004 em que eu perdi tanta gente tão importante na minha vida. Entre as principais pessoas que ocupavam o meu coração, que são poucas, eu tenho bem poucas pessoas importantes no meu coração, entre as principais eu perdi 2 pessoas. Mas as perdas, as derrotas, os fracassos, quando não nos impedem de enxergarmos Jesus, eles não significam absolutamente nada. É dor que a gente sente. Acho, conscientemente falando, eu não me lembro de um ano que eu tenha chorado tanto. Não me lembro. Ao longo desse ano de 2004, eu devo ter chorado profundamente uns 100 dias. No mínimo. Pelas perdas de pessoa, de fato, de acontecimentos. Também pelos filhos que acabam sendo derrotados pela droga, pela prostituição.
Mas, meus irmãos, e aqui vem uma coisa que eu quero partilhar com você. Se o problema que eu estiver vivendo, não interessa, é meu pai que está morto no caixão. Se o problema que eu estiver vivendo não me impedir de dirigir o meu olhar e os olhos do meu coração, como fala-nos Paulo aos Efésios capítulo 1, verso 18. Ilumine os olhos do coração. Se eu permitir que os olhos do meu coração, porque o essencial é invisível a esses olhos, que eles se voltem para Jesus nessa hora, então, meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer, nós vamos proclamar, feito São Paulo, nada nem ninguém pode nos separar do amor que Deus tem por nós em Jesus Cristo. Nele nós somos mais do que vencedores. E é isso que o encardido tenta fazer com você e comigo. Por que o encardido financia? Você, se tiver dinheiro sobrando e quiser fazer experiência, faça. Compra uma dessas revistas semanais, ou a Veja, ou a Isto É, ou a Época. Compra uma dessas revistas de retrospectiva 2004. Que qualidade de papel! Gente, que qualidade de fotografia! Que coisa impressionante! Quem entende um pouco de fotografia fica abismado. Quanto de dinheiro gasta para fazer uma revista dessa? Ou assista um pedacinho de um desses programas de retrospectiva. Como eles são capazes, inclusive, de colocar a própria vida em risco. No dia seguinte a esse maremoto com terremoto que aconteceu na Ásia e em parte da África, já estava lá repórter de todas as grandes televisões, com câmeras espetaculares, com aparelhos fabulosos, mandando via internet, imagem digital. Eles montam uma central de comunicação que nós sabemos o custo, e você sabe o custo, porque você ajuda a manter esse canal de televisão e sistema de comunicação. Então imagina o custo deles. E por que investe tanto? Qual é o grande objetivo desses programas de televisão? Qual é o grande objetivo dessas retrospectivas? É fazer com que você se transforme num discípulo de Emaús antes de reconhecer Jesus. Porque aí transforma você. Você que era feito os discípulos de Emaús, cheio de sonho, cheio de ideais, cheios de projetos. Você que foi capaz de coisas maravilhosas. Você que foi vitorioso, vitoriosa. Você deixou tantas coisas. Você deu passos espetaculares na fé. E olha no que o encardido transformou você. Meus desamigos, é uma lástima ver o que o encardido fez com você. Transformou você nessa pessoa pior que os discípulos de Emaús, numa pessoa desanimada. Como você se transformou numa pessoa amarga. A maior parte das palavras que você fala, a gente não aproveita nada. Porque você só sabe fazer reclamar. Porque colocaram em você, o encardido colocou uma viseira, igual o papai colocava na nossa mula Sucena, para ela puxar a bagageira e levava nós tudo. Sem aquela viseira, a Sucena não ia, porque senão distraía. Punha a viseira na Sucena e nós atrás da bagageira e vamos que é tarde. O encardido fez isso com você. Não vou nem pedir desculpa, feito o Padre Jonas, para falar o que eu estou falando. O encardido colocou em você uma viseira. Pior, depois de colocar a viseira nos olhos da cara, cobrando inclusive os olhos da cara, colocou uma viseira no seu coração. Olha como o seu coração ficou pequeno. Olha como o seu coração ficou estreito. Olha como o seu coração ficou nanico.
Hoje você não sonha mais com as coisas grandes. Hoje, qualquer pedrinha na sua frente é um obstáculo imenso. E você passa dias e dias e dias falando. Ninguém aguenta mais ouvir você reclamar tanto. Porque você está igualzinho os dois de Emaús. E é por isso que o seu casamento não vai bem. Porque é você e seu marido, Cleofas e o outro. Eu não sei se você é o Cleofas ou é o outro. É você e seu filho. É você e seu pai. É você e o padre da sua comunidade. É você e o seu irmão de comunidade. Quando vocês se encontram, o assunto de vocês não vale um milésimo dessa conversa. Quando vocês se encontram, o assunto é igualzinho os discípulos de Emaús. Por isso Jesus perguntou: sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Por que vocês estão tristes? Porque nós alimentamos as nossas decisões com as palavras que nós proferimos. Então os dois estavam lá querendo justificar a tristeza. Sabe por quê? Porque eles queriam justificar o fracasso. Porque eles estavam com medo de chegar em Emaús. Por isso eles iam a passo de lesma. Eles queriam chegar lá de noite. Muitas vezes no caminho eles pararam e pediam: tomara que escureça logo, porque eu não quero ver a cara da tia Aparecida lá na porta na janela da casa dela. E eu não quero ver o fulano que fica lá. Tomara que Cicrano já tenha dormindo, porque senão é capaz de ele rir da nossa cara. Os discípulos de Emaús foram enrolando, porque eles queriam chegar em Emaús e está todo mundo dormindo, para ninguém ver que estava voltando dois fracassados. Pois hoje eu digo a você: se você quer ver Jesus, assuma os seus fracassos, mas assuma-os na presença de Jesus, que Ele vai transformar o fracasso. Mas nós temos medo. É muito mais fácil a gente fazer que nem Cleofas. Cleofas respondeu xingando Jesus. Cleofas respondeu chamando Jesus de ignorante. Por acaso o Senhor é o único forasteiro que não sabe tudo o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Lembra quando você brigou com o seu atual esposo? Será possível que nessa casa só eu que enxerga as coisas? Porque tudo em cima de mim, eu não aguento mais. Aquelas palavras doces que a senhora fala. E os vizinhos que moram no bairro a 15 quilômetros em Emaús escutam. Gente, quem tem coração machucado agride. Quem tem trauma se ofende fácil. Tem uma pessoa que ficou com raiva de mim, porque um dia me assistindo pela televisão, eu estava fazendo uma careta na televisão, e ele achou que eu estava insultando o filho dele. Eu nunca vi o filho dele. Eu não sei qual dos dois é mais anta. Quem tem coração machucado fica na defensiva. Quem tem coração machucado fica sempre para acusar o outro. Jesus só perguntou: sobre o que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? E o Cleofas já veio com a pedrada na mão. O Senhor é o único que não sabe tudo o que aconteceu, porque Jesus de Nazaré era um profeta e nós acreditávamos que ele ia resolver tudo. E ele ia ser uma vez, ele ia fazer isso aqui tudo. Eles contaram para Jesus o que Jesus tinha passado. Sabe, meus irmãos, Jesus sofreu mais na boca dos discípulos de Emaús do que na cruz. Sim. A crucifixão de Jesus demorou de 3 a 6 horas. 2 dias depois, já tinha se transformado numa minissérie, longa-metragem de 12 horas. Meu Deus do céu. E isso, vejam bem,
Isso porque no sábado, o único dia que separava a sexta do domingo, era proibido andar mais do que 1000 passos. Você imagina se pudesse andar, ou se naquela época já tivesse internet e celular. Jesus sofreu mais escutando. Aliás, Jesus ficou sabendo muita coisa que ele tinha sofrido pela boca dos discípulos de Emaús. Eles que contaram para ele. E eu imagino que Jesus, enquanto andava com eles, tirou o tercinho dele do bolso e foi rezando o terço bizantino. Anta, 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 anta. Tanto que a palavra que Jesus fala para eles ali é pesada. Jesus chamou eles de retardados. Leia aí na Bíblia se não tiver escrito. Fala, será possível que vocês são tão retardados, tão tapados, tão anta? Mas acontece que diante do problema, você também acontece isso e eu também. Diante do problema a gente vira criança. Diante do problema a gente esquece os valores. Quantos de nós aqui já pregamos sobre a ressurreição, já falamos sobre a vida eterna, mas na hora que vem o telefonema e alguém chega para você e diz, olha, vem um telefonema da casa do seu pai, infelizmente ele teve uma parada cardíaca e faleceu. E nessa hora, onde está a minha teologia? Nessa hora você não tem perna. Nessa hora você quer achar um lugar para apoiar e não acha. Não acha porque está aqui dentro. Vai falar o quê? Isso que aconteceu com os discípulos de Emaús acontece comigo e com você. Eles tinham esquecido tudo. Eles eram homens profundamente conhecedores da Bíblia. Tanto que eram discípulos de Jesus. Tanto que lá, eles eram pessoas cheias de sonho e entusiasmo, igualzinho você, igualzinho a mim. Tanto que largaram tudo para seguir Jesus. Eles tiveram uma coragem, a mesma de Pedro, a mesma de João, a mesma de Tiago, a mesma de Mateus. Mas, meus irmãos, quando nós vivemos remoendo o problema, feito os discípulos de Emaús fizeram, quando nós ficamos só falando sobre o problema, fazendo a retrospectiva, olhando a nossa vida só pelo negativo, 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 acontece duas coisas conosco. Primeiro, nós cortamos a nossa base emocional e espiritual. Nós esquecemos os fundamentos da nossa vida. Segundo, nós colocamos uma viseira e não enxergamos mais o que se passa à nossa volta. Nós só olhamos e vemos só aquele pedacinho até onde vai a nossa dor ou a nossa imbecilidade, depende do momento. Mas os discípulos de Emaús acabaram nos ensinando um grande segredo. E esse é o grande segredo que eu queria muitíssimo que você também aprendesse no último dia desse ano. Depois de caminharem 12 horas com Jesus, não sabendo ainda que era Jesus, porque tapadamente não olharam do lado, porque não conseguiram sair de si mesmo, porque não conseguiram sair do seu mundinho. Ao aproximarem-se da casa, Jesus ia continuar passando adiante. E aí tiveram uma atitude que eu queria que você daqui a 20 minutos reproduzisse. Eu queria que hoje você também, quando Jesus passasse por você, que você também hoje, no último dia desse ano, dissesse: Senhor, fica comigo. Já é tarde. O ano já termina. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Não seja egoísta. Pensa na sua família, na sua comunidade. Reze igualzinho rezaram os discípulos de Emaús. Senhor, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. E que coisa maravilhosa. Por mais tapado que a gente seja, por mais anta que a gente seja,
Quando a gente convida, glória a Deus, o Senhor aceita o nosso convite. Que coisa maravilhosa. Se ontem à tarde meditávamos e para Zaqueu Jesus acabou se oferecendo para entrar na casa dele, nessa tarde Jesus atende o convite dos discípulos de Emaús e entra com eles. E o que acontece quando Jesus entra com eles? O que o Evangelho diz que aconteceu? Que eles foram comer. E que quando foram comer, o que Jesus fez? Jesus tomou o pão, abençoou e celebrou a Eucaristia para ele. Que coisa maravilhosa. E quando Jesus celebrou a Eucaristia para eles, na hora em que Jesus ergueu o pão e partiu o pão, agora transformado em seu corpo, sangue, alma e divindade, o que aconteceu com os discípulos de Emaús? O que está escrito aí na sua palavra? Então os seus olhos se abriram e eles viram Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, há um segredo escondido de modo fabuloso aí nesse texto. Por que é que Jesus pôde celebrar a Eucaristia na casa dos discípulos de Emaús? Por dois motivos. E essa também é a condição para que ele possa celebrar a Eucaristia na casa do seu coração. Primeiro, eles insistiram, eles convidaram: fica conosco, Senhor. Já é tarde, o dia declina. Primeira coisa, convide Jesus para entrar no seu coração. Faça esse convite agora. Aqui é onde você se encontra, no meio dessas milhares de pessoas. Agora, quem sabe, já somos 20 mil pessoas ou mais. No meio dessas 20 mil pessoas, Jesus quer ter um encontro pessoal com você. E você pode convidá-lo: vem, Senhor Jesus, fica comigo, Senhor. Já é tarde, o ano já termina, eu estou cansado, eu estou com calor, eu estou fatigado, Senhor. Fica comigo, Senhor, eu preciso, eu estou doente, Jesus. Eu estou contaminado, Senhor, por esse vírus, por essa enfermidade. Eu estou cheio de tristeza, cheio de angústia. Fica comigo, Senhor. Mas não bastou esse convite. Há uma coisa que o Evangelho não conta, mas que está na entrelinha do Evangelho e que é o mais importante. Quando convidaram Jesus para entrar na casa deles, eles ainda não sabiam que aquele era Jesus. Eles já estavam emocionados, sabiam que esse homem tinha uma palavra muito forte, uma palavra que lhes tocou o coração, mas não sabiam que era Jesus. Só que, mesmo sem saber que era Jesus, quando colocaram-se em torno da mesa, aqui está o segredo fundamental. Se você gravar esse segredo, esquece o resto que eu falei. Quando estava em torno da mesa, convidaram Jesus para sentar na cabeceira da mesa, porque só podia fazer a oração de bênção à mesa aquele que tivesse sentado no lugar principal da mesa. E quem sentava no principal lugar da mesa era o pai da família, era a pessoa mais importante. O pai era considerado a pessoa mais importante. Por isso que nós, sacerdotes católicos, temos esse título de padres, porque era o pai que partilhava e abençoava o pão. Meus irmãos e minhas irmãs, o grande segredo dos discípulos de Emaús, eles deram a presidência da mesa para Jesus. Eles convidaram Jesus, mas deixaram Jesus sentar no principal lugar. Deixaram Jesus sentar no centro da mesa.
E aí vem uma pergunta muito séria a você, meu irmão, minha irmã. Que lugar Jesus ocupa na sua casa? Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Muitos aqui ainda não viram o Senhor, porque convidaram Jesus para a sua casa, mas deixaram Jesus sentado lá num cantinho qualquer. E aqui nós precisamos falar de coisas muito sérias. O que adianta dizer que o Brasil é o maior país católico do mundo, com 70% da população que se diz católica, enquanto o Congresso Nacional, como nós vimos ontem 2 deputados federais afirmando, o Congresso Nacional brasileiro, pior, a pedido do governo federal, vou falar bem claro, Padre Léo que está falando, a convite de Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Congresso está estudando a possibilidade de fazer aborto de graça nos hospitais públicos. Como é que nós queremos ver Jesus se nós estamos matando, transformando mães em assassinas? Meu Deus do céu, eu não sei em quem você votou para a presidência da República. O que interessa é em quem você vai votar agora. Se Jesus não ocupar o centro da sua vida, não se diga católico. Porque olha bem o que eu vou afirmar agora em cadeia nacional de televisão. Porque se for para ser católico, como se diz católico, o senhor presidente da República, é melhor ir viver nos quintos dos infernos. Porque é para lá que está mandando. Eu não me conformo de um homem feito Luiz Inácio Lula da Silva. Um homem que veio do Nordeste, um homem sofrido, um homem que deveria se transformar num modelo para esse país, porque um homem que não tem nem estudo direito e que se transformou presidente da República com a segunda maior eleição da história do mundo, um homem que deveria se transformar num modelo de luta e de garra, está se transformando num instrumento do encardido para aprovar leis dessa qualidade. E enquanto ele estiver por trás dessas leis, mandando essas propostas para serem aprovadas no Congresso, ele não tem meu respeito, nem a minha admiração e nem a minha oração. Porque, meus irmãos, o que adianta uma pessoa ter poder de presidente? O que vale o poder de uma caneta? Talvez ele tenha poder para mandar me matar. Pois então me manda me matar. Mas não mata 1 milhão de crianças dentro da barriga da mãe. Isso é um absurdo. E eu falei isso lá em Brasília. Falei isso lá no Vem Louvar, com muitos desses políticos misturados lá no meio do povo, porque muitos desses políticos só aparecem em encontros feito esse na época de eleição para ganhar algum voto, mas depois, escondido, eles vão se misturando nessa corja, que não tendo o que fazer, vão criar leis para manipular a pessoa humana, leis para transformar a pessoa humana numa coisa, gente. Meu Deus do céu! Porque nessas horas não levam aos tribunais essas novelas, esses filmes que vivem ensinando a pornografia, a prostituição? Por que não levam aos tribunais esses programas infantis que vestem as nossas crianças de 2, 3 ou 4 anos como se fossem pequenas prostitutas? Quando a gente vê nos jornais, ou a gente atende, como recentemente aconteceu lá perto da minha casa,
que um rapaz de 24 anos violentou uma menina de 4 anos de idade. A gente tem vontade de vomitar. Mas meus irmãos, minhas irmãs, não tirando a culpa desse e de nenhum outro pedófilo e de nenhum outro que fez essas barbaridades, inclusive dentro da própria igreja. Mas tem muitas mães que vestem a filha para que ela seja estuprada. Porque hoje já se viu uma mãe que se diz cristã. Então deixa a sua filha tem 3 ou 4 anos de idade, deixa ela pelada. Porque uma criança com 3, 4 anos de idade pelada não tem maldade, não tem malícia nenhuma. Mas quando se pega uma criança de 3 ou 4 anos de idade e coloca umas Maria Chiquinha no cabelo, feita aquela apresentadora infantil. Quando coloca uma mini saia da cor da mini saia daquela apresentadora. Quando coloca aquela chinelinha que aquela prostituta de novela também usa. Quando coloca na criança de 3 ou 4 anos um bustiezinho para esconder um seio que ela ainda não tem, dispersa nessas cabeças debilóides, taradas e estragadas, esse espírito de prostituição que está entrando dentro das nossas casas através da televisão, através da música, mas também através de políticas feito esta. Os cristãos do Brasil precisam se unir e dizer: não, nós não queremos, nós somos contra o aborto. E eu não sou moralista, não. Duvido se o presidente da República faz mais do que eu para essas pessoas. Duvido! Quantas vezes acolho dentro da minha casa, hoje tem mais de 300 filhos, e que graças a Deus não temos um centavo desse governo e de nenhum governo, porque vivemos da providência. Será que eles catam crianças na rua? Quando catam é para mandar para certas instituições que transformam as crianças em pequenos marginais. Não precisa ir longe, converse com Gabriel Chalita, homem de Deus, homem sério, secretário da Educação do Estado de São Paulo, a barreira que ele enfrenta para levar a verdadeira educação para 6 milhões de crianças nesse estado. Então é muito fácil, eles são donos da televisão, eles têm leis para fazer programa gratuito, para fazer propaganda eleitoral gratuita, eles podem a hora que quiser entrar em qualquer canal de televisão e falar as bobagens que quiserem, mas está na hora dos católicos dizer: chega! Nós não queremos mais, nós não somos assassinos, nós não queremos matar nossos filhos, nós não queremos filho matando pai, nós não queremos essa violência. Mas Deus me livre, não transforme a mulher. Vocês mulheres são a mais plena imagem e semelhança de Deus. Para nascer nesse mundo, Deus precisou só de vocês mulheres. Não precisou nem do corpo masculino, mas do seu Ele quis precisar. Porque o útero de vocês, mulheres, é o lugar nesse planeta mais parecido com o coração de Deus. O útero das senhoras que um dia geraram a vida, ou mesmo que não geraram, é o lugar que Deus fez com maior carinho e ternura. Porque o útero de cada mulher, Ele fez olhando para o útero de Maria Santíssima. Então, pelo amor de Deus, não deixa o demônio botar a mão na sua barriga. Faça um desafio a você, menina grávida. A você, menina ou senhora grávida. Está grávida? Não pode criar o seu filho? Traga para mim que eu crio. Eu não sei quantos virão. Estou falando em canal aberto de televisão. Estou falando em 5, em 10, em 20, em 300. Estou falando em 1 milhão. Traga que eu crio. Você tem alguma doença? O seu filho está contaminado com algum vírus? E estão dizendo para você que ele vai morrer logo, que é para você matar? Não mate. Deixa nascer e me entregue. No dia seguinte, a mim, Padre Léo, a minha comunidade Betânia. E eu tenho absoluta certeza, do mesmo jeito que nós já tratamos de tanta gente, com Deus do nosso lado. Mas pelo amor de Deus,
Nós não podemos entrar em 2005 com a possibilidade que está estampada nesse panfletão que foi inaugurado na missão. Nós não podemos entrar em 2005, porque aí eu vou dizer uma coisa para você: se no seu coração você acha que o aborto é justo, não, mas acontece que foi estuprada. Foi estuprada, então aí eu mato a criança tem culpa. Ô bando de Herodes, que também matou um monte de crianças inocentes para ver se matava Jesus. Eu sei que a realidade do estupro é violenta, e também me coloco à disposição das mães que foram estupradas, violentadas. Se precisar refugiar num lugar, procure Padre Léo e eu vou dar um jeito. Eu não sei quantas casas eu terei que ter para isso, mas eu tenho certeza que se eu tiver mais um mês, ou 10, ou um ano de vida, eu vou trabalhar para que você tenha um lugar, e esse seu filho, imagem e semelhança de Deus, venha, nasça e ajude a curar esse mundo. Mas eu quero conclamar você que está aqui, e os milhares de brasileiros, também de outros países que nos acompanham. 2005 precisa ser o ano da vida verdadeira, o ano da vida plena. Ô meu irmão, é uma profecia de Deus que Padre Jonas está assumindo o projeto de evangelização da CNBB também como tema e lema para o ano de 2005. A canção nova em 2005 não terá medo de proclamar: queremos ver. Mas nós não queremos ver Jesus só na hora que Ele entra, como vai entrar daqui a pouquinho no Santíssimo Sacramento. Nós queremos ver Jesus no Santíssimo. Nós queremos ver Jesus no altar, como hoje de manhã solenemente celebramos essa linda Eucaristia. E vamos encerrar esse ano e começar o novo ano também com a Eucaristia. Queremos ver Jesus na Eucaristia. Queremos ver Jesus nas músicas. Queremos ver Jesus em cada instrumento. Queremos ver Jesus na voz de cada cantor, na voz de cada cantora. Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus nas artes. Queremos ver Jesus nos rincões menores, ou quem sabe até maiores do que esse. Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus ocupando cada vez mais o espaço da sua televisão, do seu rádio, da sua internet. Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus ocupando espaço nos jornais, nas revistas. Mas queremos ver Jesus na sua casa. Queremos ver Jesus na sua casa, onde tem gente sofrida e machucada, drogada, prostituída. Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus na sociedade. Queremos ver Jesus na política. Queremos ver Jesus no Congresso Nacional. Queremos ver Jesus na pessoa de Sua Excelência, o Presidente da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Queremos ver Jesus, porque nós só vamos respeitá-los na função e na dignidade que tem, no dia em que, olhando para eles, pudermos ver Jesus salvo e liberto pela caneta do poder transformada em serviço. Queremos ver Jesus na política. Queremos ver Jesus na economia. Queremos ver Jesus nas novelas. Mas para isso, eu e você, cada um, vocês que eu estou enxergando, mas não estou vendo, você precisa de um encontro pessoal com Jesus. É esse encontro que dá força para a gente arriscar a vida. É esse encontro que dá força para a gente sair dos buracos, que com certeza nós iremos cair algumas vezes, nós iremos nos esfolar algumas vezes, nós iremos nos machucar algumas vezes, mas nós veremos Jesus, porque mais uma vez Ele estará aqui abrindo o pão para nós. Ah, meus irmãos, peça agora uma grande graça ao Senhor. Senhor Jesus, feito os discípulos de Emaús, cansados naquela tarde, estamos nós aqui também, nessa tarde, encalorada, últimas horas do ano de 2004, com os discípulos de Emaús, Senhor,
nós também dizemos: fica conosco, Senhor. Já é tarde. O ano já termina. Senhor, vem mais uma vez. Vem mais uma vez, Senhor, com a sua santidade ao encontro da nossa podridão. Com a sua força ao encontro da nossa fraqueza. Com a sua misericórdia ao encontro da nossa miséria. Feche os seus olhos um pouquinho. Imagine-se agora ao lado de Cleofas e do seu amigo. Imagine-se agora você também andando nas aldeias, nas estradas de Emaús. Imagine que Jesus está aí do seu lado. Não abra o olho não, não anda agora não. É 2 minutos só que eu peço a você. E Jesus aí do seu lado. O que você hoje precisa dizer para Ele? Mais do que dizer a Ele. Hoje você precisa, feito os discípulos de Emaús, ter a coragem de, além de convidar, fica comigo, Senhor, fique conosco, Senhor. A coragem de dizer: Senhor, ocupe o lugar principal da minha vida. Seja o protagonista da minha história. Ocupe, Jesus, o centro da minha vida. Eu quero vê-lo. Eu preciso vê-lo. Eu quero encontrá-lo. Eu preciso tocá-lo. Vem, Senhor Jesus. Eu não me acostumei nas terras